A Gumer nasceu para transformar restaurantes em negócios infalíveis. E é nessa mesa de podcast que essa missão vira conversa. Todo episódio, a gente senta com alguém que opera, expande e constrói negócio de alimentação no Brasil. Bem-vindos ao podcast da Gumer, o ingrediente certo para o seu negócio crescer. Ricardo e João Marcelo são cofundadores do Let's Poke, rede de culinária havaiana fast casual pioneira no Brasil. Eles construíram a marca por 8 anos antes de ligar o motor de crescimento, que inclui a entrada do bicampeão mundial de surf Felipe Toledo como sócio via Brand for Equity e rendeu mais de 40% de same store sale já no primeiro ano. Hoje, com faturamento projetado de 85 a 100 milhões para esse ano, de 2026, e meta de 80 unidades até 2030, eles são um case mais citado de como a imagem pode virar capital no food service brasileiro. Muito bom estar com vocês aqui. Prazer. Sejam Valeu bem-vindos, pelo convite aí. Nos conhecemos ali na BFCon, né? Claro, a gente já conhecia vocês de antes, mas tomamos uma cerveja ali, lá na Bahia. E de lá pra cá, parece que eu tô encontrando vocês em todo lugar. Vocês estão presentes em todos os lugares aí. Bom. Então, cara, Presença que faz marca, né? Prazerzão estar com vocês aqui. Valeu. Acho que temos aí essa temporada aqui do podcast da Gumer, a gente está muito focado em redes, né? E vocês têm sido uma das redes que vão se tornar agora, estão se tornando franquias também, que a gente mais tem visto e mais tem visto bons aprendizados, né? Então acho que a gente vai ter um bom compartilhamento de história aí. Uma boa notícia que vocês mais têm visto, é bom. É isso aí. Sejam bem-vindos, João, Ricardo. Vamos lá. Valeu. Ricardo, cara, você passou 10 anos na área comercial, sendo head comercial de algumas empresas, né, algumas startups. O que fez você querer ir para esse universo aí de food service e com o poke, né? Cara, é maluquice, né? Na verdade, é uma doideira. Assim, eu falo muito para as pessoas que ter filho e empreender são coisas meio parecidas, né? Cara, você não sabe como é que é se você não tem. Então, na verdade, eu acho que empreender sempre foi um sonho, assim como ter filho. E aí eu busquei algo ao longo dessa trajetória de 10 anos. Eu não busquei ativamente, mas assim, sempre estava de olho em que pudesse ser algo para investir, né? E quando eu conheci o Poke foi meio que amor à primeira vista, assim. Um produto que eu vinha do mercado, né? Fiquei 6 anos como head comercial da Log e da Rápido, que eram startups de logística. Então fazia essa parte de logística do delivery, né? Principalmente motoboy na época. E aí eu entendi que poke era um negócio que, putz, que estava muito legal, assim, né? Um produto muito parecido com a culinária japonesa, já tinha uma entrada mais fácil no Brasil, né? Saudável. Que ano que era isso? Isso foi em 2016, provavelmente, que eu conheci, 10 né? anos. E aí, 17, a gente abriu. E aí, algo que viajava muito bem no delivery, né? Eu falei, cara, isso aqui vai bombar, tal. Não conhecia outros pokés aqui em São Paulo. E aí, quando eu trouxe para conversar com a minha esposa primeiro, né, que é a Júlia, eu, o João e a Júlia somos sócios fundadores, e aí eu falei com ela curtiu muito, eu falei, pô, vamos falar com alguém que conhece de bares e restaurantes, né, para fazer uma DRE primeiro, né, e aí a gente foi falar com o João, e aí ele entrou no nosso casamento. Ô, João, e já aproveitando, assim, né? Acho que em 2017 você tinha o Garrafas no Vila Madalena, né? É isso. E aí, Ricardo te puxa para falar de poke. Como é que foi a sua primeira reação ali no Pois é. começo? Eu que fui mais enxerido, acho que na real, né? Pra entrar no casamento deles ali. Foi isso que o Ricardo falou, né? Então ele me procurou mais para um auxílio, né? De entender os números, como que funciona a estrutura de negócio. A gente já é amigo há alguns anos, já trabalhamos junto, ele foi meu chefe também na Ficamos noivos, eu e a Júlia ficamos noivos no Garrafas. Ficaram noivos, né, rapaz? Saudades. É ótimo o bar, mas chega, né? Pra Durou o tempo suficiente pra se tornar inesquecível, tá Pra ótimo. ir, não pra ser dono, né? Não, agora eu tô do lado de cá do balcão, tá ótimo, né? Mudar um pouco os ares, né? E a noite é legal, tudo, mas consome. Eu já tava também nessa fase, justamente quando o Ricardo veio conversar, então já tava querendo mudar um pouco os ares, e foi quando ele falou um pouco mais sobre o poke, eu falei, cara, realmente me achei interessante, fui atrás, olhei, aí fui meu cara de pau mesmo, perguntei se cabia mais alguém no casamento ali na sociedade. Aí deu tudo certo e aí eu fiz essa transição, né? Já dentro do mesmo, né, segmento, mas áreas diferentes, né? Então, mais focado no food mesmo. Então,
foi por esse caminho, né? É, pra gente fez muito sentido, né? Porque, na verdade, a gente tinha posições já boas ali no executivo e teria que sair para empreender, né? Que é a grande dificuldade de quem vai empreender, provavelmente, tomar a decisão, vou sair do meu emprego que eu tô ganhando bem, Uhum. porque a pessoa tem um dinheiro para investir, então provavelmente ela não tá mal, para empreender. É, e aí, quando a gente entendeu que o João já tinha experiência, né? Era um sócio que entrava com essa parte complementar ao que a gente tinha, porque eu sempre fui muito mais comercial. A Júlia tem um lado administrativo, financeiro, principalmente, né? Ela ficou 5 anos como, né, na Deloitte, auditoria, então é, a gente tinha já essa parte e o João entrava com essa parte de know-how operacional, né? Eu já tinha empreendido antes, um negócio com um amigo que era totalmente igual a mim, e a gente sentia falta de outras pessoas complementares, né? E aí, quando a gente formou esse trio, o João, né, falou, putz, eu toparia e gostaria, estamos fechando o bar, tal, se vocês quiserem que eu comece operando, pra gente foi o casamento perfeito, porque ele entraria num ponto que a gente não tinha de experiência, e ao mesmo tempo com a disponibilidade de já começar o negócio trabalhando, a gente não precisar sair do nosso trabalho naquele momento, no primeiro momento, né? Participar, né? Mas não saindo e abrindo mão de tudo e colocando tudo em risco, né? Bom. Então, eu acho que isso é uma coisa que eu acho muito importante, assim, quando você vai empreender, né? Eu falei, às vezes a pessoa não tem a grana, entra com um investidor, por exemplo, né? Então, acho que você tomar todos os riscos do mundo, né, de uma vez só também é muito, muito maluquice, né? É, então, É, ou você entra, né, com alguém que vai investir, ou com algum sócio complementar a você, e aí as coisas vão caminhar provavelmente mais qualquer- fácil. e é um risco grande, né? Eu vejo que restaurante é um dos lugares de mais risco para você investir. Então, se a gente pegar que a taxa de mortalidade é 50%, dos restaurantes não sobrevivem 2 anos, é alto risco, né? E Uhum. geralmente quem vai empreender restaurante pega a sua rescisão ali, coloca É isso. tudo. E tem uma coisa que vocês comentaram, que a primeira loja que vocês forem abrir, a consultoria falou que vocês iam gastar 450 mil e vocês achavam que ia gastar 150 mil e vocês foram na ideia de 150 mil. E no fim gastou, gastou mais. Acho que muita gente, vê muita gente do mercado nessa mesma situação. O que foram os elementos ali que teve esse salto aí que vocês não estavam prevendo? Os principais elementos ali de, Cara, de gastar a mais. inexperiência, na verdade, era super previsível, só que ela sabia e eu A não, gente né? não Acho tinha. que essa era a grande questão, assim. Tinha a menor noção do quanto que eu ia investir, assim. E eu tinha exatamente a mesma premissa que todo mundo que vem falar comigo de franquia, todo mundo não, mas que 90% das pessoas que vão buscar uma franquia pensam sobre um poke, que é, cara, uma coisa simples e barata, né? Poucos funcionários, vou investir aqui, facinho, e não é assim, né? Na verdade, o Let's Poke, do jeito que ele é construído hoje, que tem um faturamento muito bom, que gera um volume de vendas, ele precisa de mão de obra, né? Ele precisa de uma estrutura de cozinha, de espaço, produção, tal, tal, tal. Então, é um restaurante, né? Muito mais perto de um restaurante do que de um quiosque, vamos dizer, de açaí, né? Que é muito simples, né? Então, a gente tem uma estrutura que é intermediária, que é o que você falou, né? O fast casual, é entre o fast food e um restaurante mais sofisticado que tenha garçom e tal. Então, a gente está nesse meio termo, realmente. Isso em estrutura, em investimento e em quantidade de funcionários e em faturamento também, né? Então, é uma complementariedade, né? Assim, não... E aí foi isso, assim, no fim eu simplifiquei, né? Quando você vê o negócio dos outros, você tende a simplificar, você tende a achar que é fácil, né? Você tende a achar que, putz, eu faria melhor, eu faria mais barato, e na verdade não é bem assim, né? Na hora que você vai olhar lá na linha, detalhe, então a consultora sabia o que eu não sabia, e graças a Deus eu contratei Faltou ela, né? acreditar na planilha da consultora que tava no mínimo Deu detalhe. certo. Bateu, né? O dela bateu, o meu Acertou. não. É. E aí investi todo o meu dinheiro. A grande notícia foi que a gente começou dando lucro. Porque se não começasse, eu não sei qual que ia ser o fim da história. Ia verdade. ser um fim rápido. Rápido e doloroso. Até Porque a gente não queria. começou com fluxo de caixa, com nada, assim, totalmente inexperiente. É, e a gente começou dando lucro e reinvestindo o lucro. Foi o que salvou. Assim. No primeiro mês eu lembro que a gente mal tinha tem uma calçada ali, né? Na primeira unidade lá no Itaim. E
Eu lembro, assim, logo no começo mesmo, nos primeiros meses, eu já tendo que pegar mesa emprestada no vizinho e ter um ponto de ônibus, né? Onde que é a nossa loja. Falei, dá pra pedir uma licença pra galera só pra botar uma mesinha aqui. Aí nessa hora a gente falou, puta, cara, acho que a gente Vai dar pegou certo. na veia, porque E o que que vocês entenderam depois, assim, óbvio, né? Que a gente, olhando o filme agora, acho que dá pra ter uma clareza maior. O que que vocês atribuem a esse sucesso? Acho que até tem um case que a gente estudou, assim, da velocidade do payback que vocês tiveram nessa primeira unidade, apesar de ter investido mais. O que que vocês entendem que fez vocês alcançarem mais rápido? E se puder dividir um pouco aí, qual foi o payback dessa primeira loja? Cara, a gente teve o payback muito rápido, é uma exceção, né? A primeira coisa é, quem estiver ouvindo não acha que é assim a vida, porque não é. A gente teve o payback em 10 meses, assim. eh, e talvez isso fez a gente ter coragem, quer dizer, talvez não, com certeza fez a gente ter coragem de ir para expansão, né? De abrir a segunda loja muito rápido. Em 6 meses a gente já estava pensando em abrir a segunda loja, até menos. eu Eh, estava abrindo. a gente abriu a primeira em agosto, né? Em 17. março a gente abriu a segunda. Março de 18 a gente Março de abriu. 18. Então a gente foi muito rápido nessa abertura da segunda, né? Também não é uma coisa tão natural, vamos dizer assim, loja própria também. É, Mas assim, o sucesso, cara, vem de muitos fatores, né? Vem do timing onde você tá entrando no negócio, ou de uma marca bem construída, ou de um atendimento muito bem feito, um produto muito bom, localização, ponto. Então eu acho que não existe uma coisa na nossa situação que foi aquela coisa única que a gente fez e que foi a chave do negócio, mas a gente pegou um ponto que não era óbvio, mas numa localização muito, muito boa. Eh, isso ajudou bastante, na minha opinião. Assim, a gente tá na Leopoldo, né, até hoje, ali no Itaim, mas era um ponto ruim. Essas pessoas falavam, puta, nada dá certo aqui, sabe? Mas numa É, localização muito boa. E a gente encontrou esse lugar, né? não tem uma bala de prata, né? Assim, então acho que a localização é uma coisa importante. Acho que até mesmo o imóvel, o tamanho, o jeito como ele foi feito, né? Acho que o produto, né? Surfando duas ondas, né? Uma que é a novidade do poke, outra tendência de uma alimentação mais saudável. Então, essas duas vertentes Delivery, alinhadas, né? acho que isso funcionou muito bem. Produto que viajava muito bem no delivery, a ascensão do delivery. Eu acho que também tem um ponto que é fundamental, que era sócio, né? Eu lá 24 horas fazendo aquilo acontecer também é uma coisa que no começo Atendimento, é né? muito Você também. importante. Tem um cara atende a tudo, né? Assim, tanto no salão quanto no delivery. Delivery ainda não tinham tantas integrações, então ainda tinha algumas coisas mais Verdade. telefone. Em Não, 17 vocês já começaram pensando em delivery, Sim, desde o dia primeiro. sim. já. A gente sempre teve três pilares aí que a gente sempre mirou, né? Desde o início, que eram as vendas diretas no salão, o delivery, né? Eu, quando estava nesse período do bar, eu trabalhei um tempo no restaurante web, então também já tinha esse olhar, esse viés também para o delivery. A gente, enfim, gostava das características do produto para viagem. E o terceiro braço que é o eventos, né? Então, salão, delivery e eventos. Pouco ele tem essa versatilidade, né? Não é que seja fácil, né? Mas Uhum. ele permite que você consiga estar em vários lugares. Então, os campeonatos que a gente hoje participa, né? De Mundial de Surf, Saquarema, dentre vários outros, é uma coisa que a gente consegue orquestrar bem, shows, eventos. Então, esses são os pilares aí que a gente pratica. Boa. Hoje, Let's Poke em grandes números, A gente lojas. tem 11 Temos. lojas abertas, né? Estamos com mais duas aí. Vamos fazer agora no Beyond the Club, que é o clube de piscina de ondas animal que está abrindo aqui em São Paulo. Vamos fazer a primeira loja dentro desses espaços de clube, então um teste aí, né, do modelo de negócio, mas estamos acreditando muito que vai dar certo. Tudo a ver com a marca, né? O Felipe é sócio do clube, do Let's Poke. Eh, e vamos fazer uma loja em Guarulhos. Além dessa, a gente tem aí 6 lojas em São Paulo, Campinas, São José dos Campos, Jundiaí e Alphaville. E Rio, Leblon também. Loja também na Dias Ferreira, lugar certo do Leblon, pontaço. Essa tá aberta. Tá aberta Tá. também. Acabou de abrir faz 2 meses. E estamos aí indo para 13. Né, o que eu costumo falar, assim, a gente tem um jeito um pouco particular nosso, assim, dessa expansão. A gente não tem pressa. A gente está trabalhando para expandir, óbvio, temos ambição, mas assim, a gente prefere fazer bem feito e com calma, escolher um ponto certo, escolher as pessoas certas, assim, em todas as vezes que eu vou falar sobre franquia com alguém que eu estou vendendo, né? Mas eu vendo muito mais
tudo que a pessoa vai ter de trabalho, de investimento, de retorno, assim, né? Óbvio que eu acerto e erro ali, né? Porque um negócio, assim, você não consegue cravar quanto a pessoa vai investir numa obra, né? Você não consegue cravar quanto ele vai faturar, porque depende também dele, depende da operação, do cara operar bem, dele servir poke no tempo certo, atender bem os clientes, né? Então, isso é uma via de mão dupla. Mas, assim, eu sou muito transparente e as pessoas sabem que elas estão entrando num negócio que elas vão ter que se dedicar, que elas vão investir um montante de dinheiro significativo, que elas têm o potencial de faturar muito bem e ter muito retorno, mas que isso vai acontecer ao longo de meses, né? Então, assim, você me perguntou um pouco de expansão, a gente está num momento muito bom, onde a empresa gera caixa. Então, assim, a gente, mesmo não sendo uma estrutura muito grande, a gente não só gera lucro, né, como gera caixa, às vezes isso é diferente, né, as pessoas pegam muito empréstimo, então elas geram lucro, declaram lucro, mas no fim das contas sobra R$ 1 no banco, Uhum. né? Então a gente tem muito pouco empréstimo, quase zero. A gente tem uma empresa super saudável e que a gente não tem um fundo por trás falando, cara, você precisa chegar em 500 lojas para eu vender lá na frente, né? Então, assim, a gente tem um negócio hoje que a gente decide a velocidade que ele cresce, né? Boa. Isso é muito bom, assim, no fim das contas a gente consegue dar muita atenção para cada franqueado. Isso com certeza nenhum dos nossos franqueados pode falar, né? E, falar, cara, putz, faltou, né? Pode faltar alguma coisa na impressão deles, mas assim, a gente está É de muito mão na presente, massa. a gente está muito junto deles, a gente participa muito, porque, cara, no fim das contas, o sucesso deles é o nosso sucesso, né? Então eu quero que cada um eh, cumpra com as suas expectativas de lucro, cumpra com a sua expectativa de venda, de faturamento, de tudo, porque no fim é o que faz o nosso negócio dar certo e ter como replicar, Deu né? para ver que vocês têm uma disciplina de gestão muito forte, né? E acho que tem um ponto Sim. de inflexão que a gente viu com vocês. Vocês, enfim, sempre foram ali delivery forte, né? Uhum. E em 2021, 22, a Uber ia sair do Brasil e vocês tinham basicamente ali. Cara, eu vou ter que dar parabéns pra vocês aqui, viu? Eu nunca fui num podcast que fez a lição de casa tão bem feita quanto a de vocês. Vocês Verdade. sabem de tudo. Pô, e acho que foi um ponto de inflexão que a gente viu que, bom, vocês vendiam por ali, né? O Uber foi sair do Brasil. O que vocês esperavam que ia acontecer e o que realmente aconteceu? Acho que nem deu tempo pra entender o que aconteceu, né? Foi muito rápido, né? Cara, pra mim foi o maior aprendizado, um dos maiores, né? Assim, a pandemia, óbvio, foi o maior aprendizado até hoje, mas a Uber Eats sair do Brasil foi no fim da pandemia, né? Assim, e a gente tava esperando um ano muito bom naquele ano, um ano de reconstrução, um ano saindo da pandemia, daquele caos, né, que a gente tava vivendo, de dificuldade, o mundo inteiro, tal. E aí vem um otimismo, depois desse vale veio um super otimismo, né? Bares e restaurantes bombaram nesse ano, que foi pra gente o pior ano de resultados da nossa história. E a Uber Eats avisou a gente em dezembro, saiu e assim, a gente era o maior poke em vendas na Uber Eats naquele momento. E a gente, em março, tinha 0 pedidos. Então, assim, foi caótico, foi muito ruim mesmo. Ah, e a gente tinha uns 30% do nosso faturamento na Uber Eats, porque a gente era muito relevante, tinha feito né, um acordo muito bom com eles. Então, cara, foi muito ruim e pegou de surpresa, assim. Então, putz, o que vocês esperavam? Meio nada, porque dezembro para março, né? Assim, a gente até Nem tem fez alguns divulgação. movimentos. É, mas gerou um puta aprendizado que foi essa história de criar marca, né? De você fortalecer a sua marca, de você realmente olhar para esse lado. Eu acho que a gente sempre teve o que você falou agora, né? A gente sempre teve uma estrutura de muita organização da empresa, processos bem definidos, assim, é, trabalhou muito CMV, Pessoas todos que os conhecem bem a controles, né? empresa. Sempre foi muito regrado em gastos, mas a gente não olhou para branding como a principal ferramenta motora do nosso negócio desde o início, né? A gente foi olhar para isso justamente nessa saída da Uber Eats. A gente dava importância para a marca, mas não era a coisa mais importante da nossa vida. E hoje, e talvez eu mesmo não considerava isso,
olhava muito para vendas, por exemplo, que era meu histórico, né? E hoje eu não tenho a menor dúvida que é a marca, assim, eu não tenho a menor dúvida que marca é a coisa mais importante de qualquer negócio, né? Aproveitando um pouco, acho que nesse momento, assim, né, pô, entendemos que temos um problema de marca e precisamos achar alguma solução, algum caminho. O que vocês foram buscar, né? Dá para ver que vocês estudam bastante, né, quando se deparam com os problemas, assim. Que alternativas que vocês foram estudar e o que vocês encontraram de caminho para tentar resolver isso? Cara, assim, a gente foi dormir, acordou várias noites de insônia e pensando em mil coisas, né? Em mil opções, assim. Então, é, na verdade, é uma construção de meses pensando, né? E assim, chegamos a falar com fundo de investimento, pensar, cara, na verdade o negócio precisa expandir, porque às vezes você não cria uma marca que é incrível, mas você cria uma rede grande. E a rede grande, ela tem um monte de gente consumindo e vira uma marca grande por consequência, né? Então, às vezes, você não faz tão bem assim um trabalho de marketing, de branding, de estruturação da marca, mas mesmo assim você é uma rede que as pessoas te conhecem, né? E é um marketing através dos seus pontos de venda, através do seu produto que é vendido no delivery, o cara tem ali acesso e tal. Ele não ama a sua marca, mas ele gosta muito do seu produto. Então poderia ser expansão, por exemplo, né? O caminho. Então a gente chegou a falar com o fundo de investimento e tal. É, mas em algum momento, assim, a gente teve ali um estalo, foi falando com várias pessoas, tivemos um consultor, assim, muito forte de branding, que a gente foi conversar algumas vezes, né, por ponte, assim, do irmão um dos nossos investidores, que era um cara que até tinha trabalhado com a gente antes no Peixe Urbano, a gente trabalhou juntos antes, alguns anos antes no Peixe Urbano, e ele também. E, e aí esses caras começaram a falar de branding, assim, né? O que que sua marca tem de especial, né? Por que que as pessoas vão querer consumir o Let's Poke e não o X-Poke? E aí, cara, ficava martelando na minha cabeça essa pergunta, né? Quando um dos nossos sócios entrou, que é um dos fundadores da CATC, né? Brasa, da Cidade, Pirajá, Astor, assim, os caras que são mega referências do nosso mercado e sou fã dele, sempre fui no Astor minha vida inteira ali na Vila Madalena, no Pirajá, depois de mais velho. Então, assim, sempre fui muito fã e ele decidiu investir na gente, mas os sócios dele, que são de marketing, decidiram não. E aí aquilo ficou na minha cabeça e falei, cara, esses caras sabem de alguma coisa que eu não sei. Vou atrás dessa informação também. Então foi somando, assim, né? Conversa com um cara, outro cara, outro cara. E aí, assim, na minha visão, né? Depois o João pode dar dele, mas eu fui entendendo, cara, tá faltando esse trabalho e esse olhar específico nosso, né? E que eu considero que também partia de mim, assim, né? Esse olhar, a gente olhava muito para operação, para administrativo e não tanto para marca. E para o comercial a gente olhou muito também, assim, né? Fizemos muitas parcerias. A gente tinha uma relação com a Rappi de exclusividade logo no início do negócio, assim, putz, que só tinha gente grande e a gente, assim, com uma, duas lojas ali, né? A gente nem entendia muito como que a gente estava posicionado tão bem, assim. Então, o comercial sempre foi um ponto muito forte nosso. Mas o branding, a marca, não tanto, assim. E aí, acabou sendo essa oportunidade, né? Por um lado, era um gap, por outro, se torna uma oportunidade. Pô, cheguei até aqui fazendo isso, né, de uma forma não tão incrível, não é que era ruim também, né? Mas não era incrível, né? E a gente queria estar na prateleira dos incríveis, não dos bons, né? Eu sempre falei isso, cara, para a gente ter uma rede de sucesso, ter 50, 100 lojas, você precisa ser incrível, né? Ou você vai ter essas lojas, mas elas vão começar a fechar, vai dar meio errado, né? Então, a gente pensou muito nisso, assim, e aí veio essa história do Felipe, mas eu vou deixar só ele complementar antes, porque A eu gente, falo muito. a gente sempre foi muito focado em resultado, né? Então, sempre bateu muito nessa tecla, resultado, produto, vamos melhorar, vamos para Havaí, vamos fazer pesquisa, vamos atrás, traz receita, desenvolve, né? Então, a gente sempre foi muito apegado nisso, nosso time também. Então, hoje, né, geral que toca no administrativo é a galera de carreira, então começou como gerência, então hoje todo o nosso time é operacional, vem já com a gente há anos, né? Lá atrás a nossa consultora que falou dos 350 mil, a nutricionista que ajudou a gente no desenvolvimento do primeiro cardápio, tá com a gente hoje. Então, a gente tem um time que conhece tudo, então a gente tem essa raiz muito de resultados e tudo, e é natural, né? Pra você tirar do zero, então momentos e momentos de foco e esforço, de foco e esforço. E o Ricardo falou bem, né, sobre essa pulga atrás da orelha de marca. E marca, cara, puta, são várias frentes de contato que você vai ter com o seu cliente. Então, desde a louça que você usa, a loja, o ambiente, o modelo do atendimento, e
dentre várias outras coisas, entendemos que essa composição é muito importante. Então começamos a rever desde produto, apresentação do produto, ponto, né, localização. Então assim, tem um exemplo ótimo, né? A gente tinha uma loja no Tatuapé, foi a nossa 4ª loja. A gente mudou de endereço, a ideia era ser mais uma. Na época que a gente tinha esse contrato com a Rappi, foco em delivery, a gente faz um salão ok, numa localização não tão boa, porque né, pós-pandemia a gente começou a vender mais delivery do que salão, né? Então, pô, nosso business está indo mais para um lado de delivery, vamos ficar estar no melhor lugar, né? O salão entra como um complemento, né? E, cara, depois de, enfim, várias reflexões, decidimos mudar. Eu e o Ricardo batendo perna no Tatuapé, ela, não, vamos alugar uma Kombi, botar a galera dentro para ir lá no salão. E nesse bate-perna aí a gente achou um ponto, prédio novo, combinado, né? Vamos mudar para cá logo, né? Aí pegamos um financiamento, aí pá, mudamos, beleza. Sei lá, quanto Isso é tempo uma história de depois. louco, né? Que vocês perguntaram do empreendedorismo assim, porque, cara, era tipo pós-pandemia, meio esse momento que não tava bom. E Tava aí a gente dureza. pegou mais grana emprestada, falando, cara, a gente vai mudar esse ponto para um ponto melhor. Porra, tem que ser maluco. Eu e ele chegamos pra Júlia, né? Júlia, a gente vai mudar. A Júlia tipo, quer o vamos financeiro, pegar um mais pé no chão, dinheiro né? emprestado. Vocês estão malucos. Falou, não, não. É um puta ponto Confia. bom, vamos nessa, tal, assim, né? Com os outros sócios, a gente compartilha muito as decisões com todos, assim, né? E participam muito e tal. Então, é isso, né? Empreender tem que ser um pouco doido, senão não dá certo. E foi a melhor decisão, né? Assim, no fim das contas, a gente vende Duplicamos dobro, né, nessa outra. pouco tempo, né? E é mesmo produto, mesma coisa. Então, assim, é um trilhão de composições de coisas, né? E depois do ponto, assim, eu entendo que, assim, teve uma revisão mais estrutural, talvez, da marca, e aí acho que começa uma história Sim. que é bem incomum no nosso mercado, acho que pouca gente ainda entende de forma mais operacional o que é, mas entra a história do Brand for Equity, né? Sim. Então, acho que Sim. a minha primeira pergunta, né, é o que significa isso na prática, porque parece um termo comum, né, quando a gente está estudando, mas para quem nunca ouviu esse termo, o que significa e como é que vocês encaixaram essa tese para ajudar o Let's Poke nessa fase nova? E até onde que vocês se inspiraram para isso, né? Boa. Cara, a gente, né, eu falei, essa construção dessa pergunta, né, do como vamos fazer para ter uma marca incrível e que perpetue por muitos anos, ficava martelando na nossa cabeça. E eu fui estudar um pouco desse tema do Brand for Equity, assim, né, tava na época, 4 anos atrás, quando a gente começou a olhar para isso, bombando mais nos Estados Unidos ainda, poucos influenciadores ou atletas no Brasil que tinham sociedade em alguma marca. Mas eu via, pô, falei, cara, que legal, porque assim, né, você consegue trazer alguém que tem um alcance muito grande de mídia, que se associa a você e fica, né, por mais tempo, né, não vai virar casaca, vamos dizer, né, e depois fazer propaganda para o seu concorrente, e que você consegue trabalhar bem a marca dele e junto com a sua, né. Então, assim, na época a gente falou com várias outras pessoas do skate, artista de rua, falamos com, né, gente do surf mesmo. E com o Felipe também foi esse casamento, putz, muito amor à primeira vista também, como eu falei do poker, assim, porque acabou que ele veio num momento onde ele queria empreender mais e começar a pensar na carreira pós-surf dele. E ele não tinha nenhuma marca ainda que ele era sócio. A gente foi o primeiro contrato do Felipe nesse sentido. E pra gente também foi um cara assim que deu muito match com o nosso jeito de ser também, né? Eu acho que qualquer sociedade ela pode ser muito boa, as pessoas têm medo de ter sócio, então assim, eu sou a favor de ter sócio, eu acho que ter sócio é muito bom se a pessoa for complementar a você, se você se der bem com ela, né? E não qualquer pessoa. Né? Então as pessoas se dão mal porque elas fazem sociedade com pessoas que elas não têm empatia, que elas não Confia. querem ficar 20 anos junto, Uhum. né? Quer ficar medindo Então, esforço. não, e assim, cara, é uma relação de casamento, né? A gente brinca, puta, você entrou no nosso casamento, mas, cara, é verdade, porque você vai ficar muitos anos, né? Então você vai ter momentos melhores e piores e que você vai ter que saber conviver com isso, vai ter conversas difíceis, vai ter falta de dinheiro, vai ter sobra de dinheiro. Então, cara, é uma relação complexa, né? E quando a gente, né, teve essa primeira
conversa através do empresário do Felipe, aí depois através do Felipe, né, ele já tendo gostado da ideia, acabou que deu certo muito rápido, assim, em 6 meses a gente virou sócio do Felipe e aí nada aconteceu, né? Essa é a notícia difícil, assim, né? Ele entrou de sócio e não vendeu mais pouco porque ele entrou de sócio. E aí a gente teve que pensar tudo de novo, né? Falar, caralho, tipo, achava que ia bombar de vender, né, na entrada dele. E aí a gente foi entendendo que você tem que construir a marca junto com a marca dele, né? Que não é simplesmente, porque o Felipe Toledo e tem, cara, 1,5 milhão de fãs, muito mais fãs, né? Seguidores, ele tem 1,5 milhão, fãs muito mais do que isso, com certeza. É, e é um cara bicampeão mundial no esporte dele, então assim, ele é de verdade, né, relevante para o que ele faz, assim, né? Ah, e não é só porque ele tem essa quantidade de fãs que as pessoas vão comprar o poke dele. E nem sabem que o poke é dele ainda, né? Tem que falar várias vezes, tem que chegar essa comunicação nas pessoas, né? E, e aí, pra gente ter um marco, assim, muito importante dessa nossa história com o Felipe, que é a primeira vez que a gente foi para Saquarema, que é o Campeonato Mundial de Surf. É, e a gente pessoalmente foi no nicho dele, né? Foi lá viver aquele evento que eu nunca tinha ido, acho que o João nunca tinha ido, né? Nenhum de nós tinha ido ainda. E a gente foi viver ali onde o Felipe tem essa marca fortíssima, né? Assim, é um dos caras mais queridos do tour ali, né, do Campeonato Mundial. E a gente chegou lá e as pessoas gostavam do Let's Poke meio à toa, né? Eu falei, cara, essas pessoas amam a gente nunca viu elas na vida, né? E aí a gente voltou, assim, meio sem entender também, né? Mas a gente voltou com uma sensação de, cara, a gente descobriu alguma coisa aqui que a gente não tinha e que a gente não sabia o que que era, né? Mas a gente voltou numa energia muito forte, assim, falando, cara, foi muito bom. Te vendeu pra caramba lá todos os dias, a galera querendo comer com a gente. A gente chegou já com uma força. Hoje a gente tem uma força muito grande nesse evento, porque a gente já faz há 3 anos, né? Vamos fazer o 4º ano agora em junho. Então as pessoas vão atrás do Let's Poke lá, mas naquele primeiro ano, não, né? Porque, putz, a gente nunca tinha ido, assim. Então, eu falo para os seus caras, esse evento fez a gente pensar, meu, diferente de novo, né? Continuar construindo. Então, assim, meses depois da entrada do Felipe, pensando, martelando, cara, como que a gente vai envolver ele, né, no negócio e na marca de verdade? A gente foi para Saquarema e teve essa descoberta, né? Assim, Saquarema é um investimento alto. Na época a gente até pensou, será que a gente vai? Será que a gente não vai? Meio longe de São Paulo. Cara, a gente foi de truck, a gente levou um truck daqui até lá, Logística, demorou 13 horas é complexo. dirigindo um truck. Nosso chefe de cozinha dirigindo um truck. Essa é a verdade dos Ele fatos. As adora. pessoas não tendem a encarar ela, mas assim, o nosso chefe de cozinha vai dirigindo o truck até Saquarema. Ele vai dirigindo agora para A 80 Nova por hora Lima, ali, né? né? Em BH, lá perto de BH. Então, assim, é uma empresa construída com o próprio esforço e com as próprias mãos, assim, né? Eu acho que isso é muito importante, assim, cara. Eu acho que, né, assim, se eu tivesse mandado uma equipe, né, de funcionários, nenhum dos sócios foi lá para Saquarema, eles iam voltar com uma energia legal e tal, ninguém ia saber, né, que de fato tem ali um nicho de mercado onde a gente poderia explorar muito mais a fundo. Esse é um ponto interessante, assim, só para pegar um pouco o gancho de vocês escolheram o Felipe porque já sabiam que o público de surfistas, enfim, desse ecossistema gostava muito da marca, ou depois vocês escolheram alguém que tinha uma afinidade talvez maior dentro desse ambiente de possíveis influenciadores e depois descobriram, falou, não, esse aqui realmente é o nosso nicho, assim, só para entender, acho que também para quem tá ouvindo a gente, essa escolha, né, de, Uhum. pô, quem é a melhor pessoa, talvez, para minha marca, né? Como é que vocês chegaram nessa conclusão de Cara, falar? surf, Havaí e o Let's Poke sempre tiveram muito conectados, né? Assim, a gente sempre teve o surf e né, a relação com o surf desde o início na marca. Não tão profunda como depois da entrada do Felipe, mas sempre existiu. E aí a gente estava procurando alguém nesse meio, principalmente, a gente falou com alguns surfistas. Mas a gente chegou a falar, como eu falei, né? Com skate, com artista, com o Cobra, aquele cara que, né? Artista sumidade, tudo através da assessoria dessas pessoas, né, obviamente, ou empresários e tal. Mas a gente se aprofundou ali no Felipe e falou, cara, esse cara
tem um match com a gente. E é o que eu falei também, né? Não só com a marca, mas com a gente, né? Assim, é um cara que pensa de uma forma parecida, é, é um cara muito família, muito do bem, assim, quando a gente foi falar com outras pessoas, porque ele vira seu sócio, então é mais um cara no seu casamento, né? Então, assim, é, é o lado pró e contra, né, do cara ser sócio, porque o cara, quanto mais ele participar, melhor, de verdade, né? Quanto mais ele realmente gosta daquele prato que você está criando junto com o seu chefe, que obviamente não é o Felipe que cozinhou e fez o prato ali, né, que ele assina, mas ele criou e falou quais são os ingredientes que ele gosta, né? Então, o nosso chefe vai e olha para aquilo e fala, beleza, agora eu vou montar um prato, vou pôr para ele experimentar, ele experimenta, fala, gostou, não gostou, muda isso, muda aquilo. Então, essa construção quanto mais verdadeira for, mais ele vai falar que é aquilo que ele ama mesmo. Ele vai pedir quando ele vai no restaurante, ele pede aquele prato. Então, a pessoa vai vendo a verdade, né? O cara tá sentado do lado, pô, o cara tá comendo o prato dele, né? Tem esse lado bonito, entre aspas, né? Que quer construir junto, mas tem o lado também que tem que construir juridicamente, tecnicamente, um acordo que defina como é que vai ser tudo isso, né? Então a gente está falando que usar a marca dele e ele vai ter ações da empresa, né? Uhum. Brand for Equity. Tecnicamente, o que é isso para quem não conhece? Quanto de ação dá? Dá tudo de cara? É um vesting? Como é que vocês desenharam esse acordo? Não sei se ele é público, né? Mas se puder passar um pouco da experiência de vocês. Assim, não vou entrar exatamente nos números, né? Mas, cara, a gente fez esse acordo de uma forma que eu vou explicar, mas existem várias formas, né? Você pode dar tudo de uma vez. É uma relação de negociação, vamos dizer, né? Então, assim, a gente tentando dar uma quantidade justa, porque no fim das contas, de novo, vai ser seu sócio, então se você for injusto, no fim, o cara vai ficar insatisfeito. E que fizesse sentido pra gente também, né? De quanto a gente dá de participação no negócio para alguém em troca dessa relação de imagem, né? Então, o que a gente fez na época era um modelo de vesting, né? Que você vai ganhando ações ao longo dos anos, por 3 anos, e que a gente poderia usar a imagem dele por esse mesmo período. Pegou o valor lá do patrocínio, do uso de imagem dele que ele tinha com outros patrocinadores e um valuation do nosso negócio. Né, fez um valor da empresa versus o valor que ele já tinha. E como existia esse valor com outros patrocinadores, no caso do Felipe, tinha ali uma facilidade dessa relação, né, do valuation com o valor que ele já tinha ali. E ele achou que fazia sentido para ele, a gente também, e acabou dando esse match, né? Assim, acho que não tem uma fórmula única, sempre vai do momento do seu negócio, né? Se você está criando do zero, tá ali no PowerPoint, você está trazendo alguém para o seu negócio, com certeza absoluta, essa pessoa vai ter que ter muito mais percentual, né? Se a pessoa vai se envolver, né, vai estar no dia a dia do projeto, vai participar de muitas reuniões, ela vai ter um percentual maior, né? O Felipe, a gente entende que a gente tem uma participação dele em boards, ele tem uma participação, né, sempre que ele está no Brasil, agora ele mora no Rio, tá ajudando muita gente, porque ele morava na Califórnia quando a gente virou sócio, né? Agora ele mora no Rio e a gente abriu uma loja no Rio. Então as coisas que se juntaram ali, né? Então ele frequenta muito mais o Let's Poke do que antes até. Mas a gente sempre soube que, Ele cara, chegou a abrir uma loja, né? É essa do Rio? não, ele tem uma franquia nossa também, né? Além de ser sócio da marca, ele também investiu numa franquia em São José dos Campos, Legal. porque é muito no caminho ali de Ubatuba, Ele é de Ubatuba. onde ele nasceu. Então, o Felipe está abrindo a segunda loja, inclusive que essa loja do Beyond, ele também vai ser investidor, e eles querem abrir outras em Ubatuba, em Vitória, né? Que é a cidade da mulher dele. Então, assim, o Felipe é um entusiasta e tá entrando de cabeça no negócio, né? Então, tentando fazer um resumo, assim, né? Se a gente fosse consolidar a estratégia do Brand for Equity, definir o perfil ideal de acordo com a sua marca, definir o valor da empresa, da marca, definir o que entraria como contrapartida do outro lado, e aí isso vira uma participação em cima do negócio, e o vesting é literalmente ir vestindo essas ações aos poucos, né? Uhum. Entregando essas ações aos poucos. Esse seria um compilado aí do Brand for Equity, do que vocês trouxeram. É isso aí. É isso aí. É isso. E assim, eu acho que qualquer, né, negociação, tem um encontro ali do meio do caminho que é onde dá certo, né? Então, não adianta você querer pegar um percentual muito pequeno para a pessoa, você ficar com muito, ou ao contrário, que não vai dar certo, né? Então,
Eu acho que esse meio do caminho é onde as coisas funcionam e com ele deu certo. Mas, de novo, principalmente porque foi uma pessoa que, primeiro, casava com a gente pessoalmente, com a marca, e que a gente soube construir esse storytelling com calma, né? A gente, por exemplo, trouxe ele em março. É óbvio lançar um pouco com o Felipe, né? Mas a gente foi trabalhando algo com uma verdade, assim, de cara, o que que você gosta, o que que você quer. Então isso demora um tempo, né? Você- Então a gente não chegou no primeiro dia, tinha um pouco do Felipe, né? Vocês comentaram que de logo de cara não trouxe resultado, mas vocês comentam depois que trouxe um aumento de vendas na mesma loja, né, o Same Store Sale, de mais de 45%. Teve alguma ligação com isso ou foram estratégias complementares? Como é que vocês conseguiram esse incremento? Incremento não, né? Teve total ligação, né? A gente até tem uma outra marca do grupo que é o Easy Poke. Então a gente tem um baseline, vamos dizer assim, né? Que fazia as mesmas ações. Então a gente, por exemplo, fechou uma exclusividade com o iFood no meio do período que poderia atrapalhar essa análise, né? Mas o Easy Poke também fechou essa exclusividade, também fez um monte de investimentos ali junto com o iFood, que a gente não trabalhou a marca igual a gente trabalhou com o Let's no Felipe. Então, assim, é um mérito muito conjunto, né? Mas a gente tem muito mérito no trabalho que a gente fez na associação da marca do Felipe com o Let's Poke, Foi né? mais aumento de vendas, de novas vendas ou aumento de ticket que vocês Não, tiveram? aumento de vendas De venda. total, assim, muito mais poucos vendidos. É que assim, não vende no dia seguinte, né? Mas você começa a trabalhar a marca, isso aí já, nos meses seguintes já começaram a ter mais resultados. E assim, é muito legítimo o envolvimento do Felipe, é autêntico, né? Assim, ele gosta, ele tem esse lado de curte comer, tá sempre viajando o mundo, então tem muito essa parada da alimentação, tá sempre em contato com várias culinárias, ele gosta, ele se interessa, então, né, quando a gente vai pro Havaí, pô, de fazer poke lá na casa dele. A gente fez uma parceria com um restaurante de pokes lá no Havaí que ele costuma frequentar. E Ele a gente apresentou, né? Assim, fez a ele abriu muitas ponte. portas. Então ele participa mesmo, assim, né? Lógico, dentro da agenda do cara que roda o mundo competindo. Mas é isso que o Ricardo falou. Quando ele tá aqui no Brasil, tá fora de, né, Tem uma estrutura dele, né? temporada. Assim, como empresário, como pai. Então, tem Exato, muita gente que ajuda essa relação, né? E que faz a ponte com um exato. cara que a gente vai fazer uma collab no Havaí, um outro restaurante. Então, Exato. O É, Ricardinho, o pai dele é super participativo. O pai dele é tricampeão brasileiro de surf. Então, se assim, se vocês pudessem resumir, então, assim, né, depois de, são 3 anos já de parceria ou isso, mais, 3 anos. né? O que seriam os principais resultados, assim, que vocês acreditam que alcançaram com eles? Acho que tem o de vendas, mas Cara, assim, né? Você perguntou uma coisa que é importante, né? Assim, às vezes as pessoas falam números de same store sales. O nosso número que eu passei, né, de 40% de same store sales é de poucos vendidos. Então, assim, Tá. desconsidera inflação, desconsidera faturamento, que às vezes né, putz, você cresceu 10% de um ano para o outro, mas, puta, a inflação foi 8%. Você aumentou seu preço, não aumentou, né? Então, pode ser que você não tenha tido esse crescimento em vendas de Crescimento pouco, né? Quando a gente real, né? começou a olhar para o unitário também, né, para analisar se o negócio está crescendo ou não, se foi um ano bom ou não, né? Quantos poucos a gente vendeu de fato, né? Então, assim, é muito relevante esse número. E foi, obviamente, construído junto com a história do Felipe ter entrado, assim. E eu falei com uma pessoa semana passada, inclusive, que falou, pô, eu tinha um feedback de que Brand for Equity não dá certo, né, na verdade. E eu acho que esse feedback está super correto. Eu diria que 70, 80% dos casos, cara, talvez não deem certo, porque a pessoa não pega alguém que tem uma verdade nessa relação, ela não constrói de verdade a marca junto com aquela pessoa, né? Então, eu acho que a gente tá construindo de verdade junto com o Felipe, entendeu? O projeto da loja, o projeto de arquitetura da loja do Felipe em São José dos Campos, ele participou, criou junto com o pai, com o arquiteto, então, assim, é, cara, ele deu todas as opiniões sobre o negócio, sabe? Ele, a família dele, a Nanda, que é a esposa. Então, assim, acaba que ele participar de verdade faz muita diferença no nosso negócio, né? Então, eu acho que é pegar também a pessoa e fazer ela entender que ela é importante, né? Eu falo, cara, sem você não E, vamos crescer tanto quanto a gente exato. poderia crescer com você participando, né? Ele e faz questão, né? Quando ele chega no Brasil, quando ele enfim, morava fora, ele ia direto nos visitar, passava um dia com a gente, ia conversando, discutindo. Então E, isso João, faz diferença. vocês passaram aí alguns anos ampliando loja, expandindo com lojas próprias e agora vocês decidiram franquias, Uhum. né? O que vocês perceberam que, pô, agora faz sentido e agora dá pra evoluir pra franquia?
Então, a franquia acho que é muito até mesmo da linha do raciocínio do Branding for Equity. Se você não tiver envolvimento franqueado ou do seu novo sócio, não tem um milagre, né? Nada acontece por acaso. Então, assim, a franquia foi, dentre várias das nossas tomadas de decisão, um caminho que a gente escolheu e abraçou. A gente sempre teve isso como uma das possibilidades, né? Isso desde quando a gente fundou o Let's, mas a gente queria modelar, estruturar, sentir, viver um pouco, né? Teve a pandemia no meio do caminho, a gente já tinha estruturado todo o modelo, todos os processos, e aí pandemia, esquece, né? Engaveta e segue o baile, depois a gente retoma, e foi bom esse momento, na verdade, porque em 2020 a gente estava ainda com 3 anos, então foi uma época de olhar mais para dentro, rever produto, como a gente escalou, né? Uma, duas, três lojas, a gente tinha uma estrutura, né, muito centralizada em nós, alguns colaboradores, obviamente, mas enfim, foi um momento de olhar, realinhar e reorganizar algumas coisas para a gente realmente chegar bem para essa parte de franquias e, enfim, e aí retomamos com depois de refletir bastante, não, beleza, vamos por aí, acho que tem algumas coisas que a gente valoriza muito, né? Porque a franquia não é só terceirização do capital, né? Existem outras maneiras de você conseguir isso, né? Mas hoje o que mais nos agrada é a questão operacional, né? De você conseguir ter um dono, a gestão próxima, o olhar ali, né? É, da pessoa com interesse de que aquilo tem que dar certo, que é o nosso interesse quando a gente tem, que aí a gente é muito mão na massa, né? Então, quando a gente inaugurou o Rio de Janeiro, o Ricardo pulou essa parte, mas assim, eu tava aqui porque meu filho tinha acabado de nascer, mas estava todos os sócios, os caras estavam limpando o chão, espátula, tirando o rejunte do chão, entendeu? O CEO, o CFO, o cozinheiro, o arquiteto pintando, assim, e a gente é muito mão na massa, e é difícil você conseguir ter, e a gente vê isso, né? Claro que não é, Então isso já indica o perfil do franqueado que vocês buscam, né? sim, sim, né? Sim, não, a gente faz questão de sempre ter que ter o sócio operador. Assim, é, a gente sabe que tem grupos grandes de franquias, né? Que assim, é um franqueado, tem 50, 100 lojas e o cara tá estruturado para isso, beleza. Isso é, pode ser um caminho de crescimento algum dia para a gente também. Mas hoje, nas primeiras, assim, a gente busca muito o cara que vai investir e tocar o negócio, né? Seja com um sócio para ajudar a investir, mas o cara vai estar no dia a dia, né? Que é o que o João falou, assim. A gente entendeu que fazer gestão à distância é muito difícil, né? E que a gente, putz, queria crescer e ser uma rede nacional, né? Porque tem muitas redes, igual esses nossos sócios fizeram o negócio deles praticamente em São Paulo, né? Com poucas lojas no Rio, mas na capital aqui eles têm quase 50, mais de 50 lojas. A companhia tradicional, né? Então, assim, dá para você ter um negócio que tá perto de você e ser muito de sucesso, né? Mas a gente tinha essa ideia de crescer e ter várias lojas e aí a gente ficava olhando para qual era o melhor caminho, né? E a gestão à distância preocupava muita gente de, cara, como que a gente vai fazer isso, né, com um gerente à distância? E existem outros modelos, existe o modelo de sócio-operador, mas a gente gostou muito dessa opção da franquia, né? A gente sabe que tem problemas e dificuldades, mas, cara, cada negócio vai ter o seu problema e a sua dificuldade, né? Na verdade, a grama do vizinho sempre é mais verde, você acha que o negócio dos outros é sempre mais fácil de fazer gestão, mas a franquia é o olho do dono, né? O cara que tá lá, que investiu, que tem a faca no dente ali para fazer acontecer, né? E assim, os franqueados, cara, não vão te trazer problemas de propósito, né? Então a gente, cara, ouve eles, entende, né? Aprende. Eles têm ideias malucas às vezes, mas que a gente já teve também lá atrás, entendeu? Daí a gente fala, cara, putz, por isso, por aquilo, né? A gente já testou. Acho Ou que se a gente não testou, vamos testar juntos, né? com o número Vamos que vocês, tentar aprender. com os números que vocês estão também, eu acho que hoje fica até mais fácil, né, conseguir vender franquia. Acho que Sim, o faturamento de vocês por loja versus a de franquias de poke também Sim. é maior, né? mas E eu vi que o CMV de vocês é 26%, é isso? Isso. Assim, hoje a gente tem um CMV muito bom, né? Como eu falei, na verdade, isso a gente já carrega há um tempo, assim, a gente teve sempre um olhar muito controlado, né, para a operação, até, né, a Júlia tem um mérito muito grande de gestão administrativa e ficar mandando, cobrando essas coisas, né, do time, assim, e o time operacional, né? O João e o Thiago, a gente tem mais um sócio que está full time no dia a dia, que
quase foi fundador com a gente, que é o Thiago também. Ele tinha uma agência de marketing que fez essa parte de marca pra gente. E aí, na hora que ele fechou a agência, ele veio para dentro do nosso time. E hoje ele toca operações junto com o João. Então, Que foram os principais processos ou mudanças que vocês fizeram para conseguir abaixar, controlar um CMV sem perder qualidade? A gente sempre manteve esse patamar, né? Então a gente acompanha a jornada do começo ao fim, né? Então, lá atrás, desde o monitoramento de compras, né? O CMV ele começa lá, né? Até todo o processo de manipulação. Então a gente faz um processo de acompanhamento mesmo, de toda essa jornada dos principais itens. Então a gente tem esse número, né? Então, no caso, o salmão, por exemplo. Quanto que rende, quanto que não rendeu, então o que que tá acontecendo, quem cortou, se a pessoa tá treinada, não tá, a faca tá afiada, não tá, o peixe chegou limpo. Então, assim, você começa a mapear todos os porquês. Porque senão você chega lá, chega na tua equipe, cobra, mas, pô, ninguém sabe onde ninguém tá o sabe o problema, que né? que tá acontecendo, né? Então é um problema de compras, é um problema que o peixe tá chegando mais sujo do que deveria, o rendimento está sendo impactado, ou a gente não treinou a pessoa, ou o equipamento não está alinhado, ou na hora de servir você está colocando mais. Então, assim, você tem que ter número, né? Ter esse monitoramento e, e monitorar com consistência, né? Então, hoje já é cultural, né? Assim, a coisa já flui naturalmente, os gerentes já ficam em cima, todo mundo. E isso que consiste, que garante, né, essa consistência nesses valores, mas assim, cara, gestão é tudo. Então, assim, a gente vê que quando uma loja, a gente tem algum problema ou gerencial, franquia também, operacional, né, do gerente, do sócio operador não tá no dia a dia, os números começam não só de CMV, venda, então assim, tá Teve alguma muito vez que atrelado à vocês performance. tomaram alguma decisão para melhorar CMV ou para manter e foi um erro assim? Ou alguma coisa um Ah, pouco mais. várias, com certeza, assim. Não sei se eu vou lembrar alguma agora aqui, né? Mas você fez uma pergunta que, na verdade, eu queria complementar a resposta do João, que é como a gente chegou até aqui no CMV tão bom, né? E é muito difícil, assim. Você olhar lá para o começo do negócio, cara, que a gente começou e qualquer um que começa tem 1 milhão de coisas para resolver e aí você olha e o dado de mercado é, putz, a partir de entre 30% e 35% de CMV tá bom, né? É, porque CMV Mas de 20, igual, 25 é pizzaria, que é um dos mais baixos, é, né? Eu achei que é um CMV mas muito. igual marca, né? Assim, eu sempre fui adepto ao bom, não é muito bom. Né? O bom é mais ou menos o que você tem que ser para o negócio sobreviver. Hoje no Brasil, com tudo que a gente paga de imposto, com a dificuldade que tem, cara, se você não for bom, dá prejuízo. Né? Então a gente tem que ser ótimo em todos os critérios. Né? E um CMV, cara, sinceramente, de 30 a 35 não é bom. Tá? Então esse é um mito. Puta, cara, se você acha que é bom, você está fazendo gestão errada. É, entre 25 e 30 eu acho que é bom realmente. E entre 25 e 27 ou 28 eu acho muito bom. Então, assim, na nossa estrutura de negócio, putz, acima de 30 não é bom, não é nada bom. Dentro do fast E, casual, e a né, gente assim. por um bom tempo teve acima de 30, assim, né? Mas tinham outras linhas que davam dinheiro, o negócio era muito menor, a estrutura administrativa muito menos pesada, né? E aí um dos marcos que a gente tem, assim, né, ao longo desse período é realmente quando a gente também na pandemia, olhando para todas as linhas de negócio ali, e a gente começou a terceirizar um pouco dessa produção, tirar a dificuldade de dentro da cozinha, né? Então, é, pessoas é uma dificuldade no nosso mercado, né? Assim, cada vez menos mão de obra disponível, e pessoas, né, que querem seguir carreira né, na cozinha, no atendimento, no nosso mercado. E com isso, a gente, tirando alguns processos de dentro da nossa cozinha e passando para um terceiro, a gente conseguiu garantir uma qualidade, cara, tão boa ou maior até do que a gente tinha, porque na verdade você passa todos os processos, toda a receita para ele, né? As pessoas falam, puta, não é que você está comprando uma batatinha Ruffles, né? Você está comprando a sua chips de batata do jeito que você faz, com o corte que você faz, né? E com um cara que faz isso na temperatura perfeita do óleo, num maquinário melhor do que você possivelmente tem, né? Então, muita gente que vai ter uma rede ou vai para a linha de cozinha central, né? E faz um baita investimento, E se e aí entregar errado, também é você uma devolve, coisa. né? Exato. Não, e assim, também é uma coisa que, né, eu falei da gente não ter tanta pressão para ter 50, 100 lojas e poder fazer no nosso tempo, né? A gente tem muita ambição, mas não tem essa pressão, né? E a cozinha central também vira uma pressão, né? Sim. Porque as pessoas têm um custo muito grande ali, e elas precisam ter 100 lojas para fazer sentido quantos por cento aquela cozinha representa do seu negócio.
Logística, E a gente acabou, distribuição, exato, a gente acabou indo por esse caminho de terceirizar a produção com parceiros, cara, que você tem um trabalho maior, né, de escolher, porque no fim das contas você faz uma cozinha central, é sua, né? Você faz, se der certo ou der errado, a culpa é sua. Né? É um novo monstrinho pra você gerir também, né? Mas aí a gente foi pro lado né, desses parceiros e vai encontrando cada um no seu nicho ali, né? Na fritura, no molho, no monte de coisa que a gente... por exemplo, o molho a gente terceirizou, a gente voltou internamente, a gente não estava tão satisfeito com o resultado. Então é isso, idas e vindas, né? Impacto, né? De CMV. A gente achou que ia piorar o CMV. Pela terceirização, Vamos puramente. testar, beleza. Porque tem mais alguém ganhando alguma coisa no meio do caminho, né? Óbvio que o cara não tá trabalhando de graça, ele tá ganhando a margem dele, né? E aí fomos descobrindo no meio do caminho que, cara, assim, com cautela, um produto, outro, talvez tenha uma sensibilidade melhor, aí volta para negociar melhor ou buscar uma alternativa, mas aos poucos você vai ajustando aí a cadeia como um todo e, porra, grata surpresa de que não teve esse Não, teve esse um impacto impacto, positivo, exato. na verdade. Então, só essa questão de erro, assim, né, de desperdício, descarte, coisa que às vezes você nem fica sabendo porque a pessoa não quer mostrar, porque, putz, Passou a couve, fritou um pouquinho a mais, cara. Vocês já fritaram couve? Tô no óleo errado. Cara, fácil, é fácil passar, entendeu? Olhou Sim. pro lado, o filho chamou em casa, fica preto, o negócio acabou, entendeu? Você não vai bom. servir. E estamos chegando no final. Tinha mais umas 4, 5 aqui que eram bem legais. Então, chegando no final, a gente tem geralmente A gente volta, faz a parte 2. A gente tem no final um bate-bola mais rápido, de perguntas mais Tá. curtinhas pra gente fazer. 5 perguntinhas rápidas. Acho que a primeira, fazer uma para cada um. João, você comeu poke lá em 17, né? Que aí você descobriu o poke e ficou alucinado com isso. Hoje em dia, quantas vezes por semana você come seu poke lá da Let's Poke? Ih, tá fácil essa, hein? Todos os dias que eu tô lá. Pelo menos por semana, no mínimo umas 4 vezes. Cara, essa pergunta eu ouvi muito, assim, né? Putz, você não enjoa de comer o poke, né? E, cara, eu como também 4 vezes por semana, com certeza, assim. Mas eu vario bastante qual é Sim. a escolha, né? Tem muitas opções para montar, acho que isso é até um diferencial nosso, assim, muitas proteínas. A gente faz proteínas marinadas, de fato, como é no Havaí e tal. Então você cria vários sabores diferentes, você consegue dar um dia um negócio mais quente, um dia que tá mais frio. Então, Outro dia você quantas come... vezes você acaba comendo? Putz, umas 4 vezes por semana, com Só uma certeza. curiosidade rápida, né? Mas quando a gente voltou do Havaí a primeira vez em 2019, a gente tava vendo essa crise, né? Puta, mano, tô meio cansado. A gente voltou com um monte de receita. A gente tava numa feira lá em Los Angeles, sei lá onde a gente tava. Tinha um japonês, o cara não falava inglês, não falava nada com nada. A gente comeu um pouco simples, mas era delicioso. E pra descobrir o que o cara tinha, a gente não conseguia de jeito nenhum. E, enfim, resumo, a gente voltou com um monte de novidade. Acho que de lá pra cá, a gente... A gente cria bastante novidade também. Deu pra descobrir de onde vem o Semi-Seu Store, então. Deu, São deu, vocês deu. mesmo. Ô, João, e aproveitando, a gente sabe que você foi DJ já, né? Qual que foi a última vez que você parou pra tocar, assim, se divertir com essa... Cara, eu comecei com 13 anos de idade, né? Até eu me formar na faculdade, eu vivia, né, então, de eventos, fazia, não só tocava, mas com toda a produção, cara, tudo. Então, acho que o evento me trouxe muita bagagem para tocar o restaurante. Acho que isso é muito importante, né? E aí eu parei já tem alguns anos, agora só por brincadeira. Vocês Tocou na querem- inauguração de Jundiaí, né? Fez na um- inauguração de Jundiaí. uma palhinha na ali. inauguração de Jundiaí. Não, mas aí no Goomer eu posso fazer um som aí de final de ano. Legal, temos que instituir as Eu toco inaugurações. de carnaval também, chama Bestetu. Há 11 anos, essas ideias brilhantes de bêbado, donos de bar, né? Não, vamos aí. Aonde que é o bloco? A gente sai na Wizard com a Girassol, que é o endereço da Em onde São que era Paulo. o O carnaval ou pré-carnaval? Sábado de pré-carnaval a gente Pré-carnaval. desfila. A gente começa a ensaiar, inclusive, agora, no mês de maio. A gente sai há 10 meses Legal. e chama Bestetu. Então, a musicalidade ainda segue ainda como uma Boa. coisa que eu curto. E, Era Ricardo, a lição de cada mesmo, galera. você é o CEO, né? Sim. A gente tenta olhar, né, de uma forma mais macro a empresa, mas tem algum indicador que você olha todo dia, toda manhã? Que indicador que é esse? Vendas. Vendas. Todos os dias. É. Todas as noites, inclusive. De dia e de noite. Digo, na primeira coisa Ele que eu nem faço e escreve na o relatório última. do dia seguinte. É. A gente tem um relatório diário, né? Não, olha o Dá sistema 11 todo h dia antes de se tem dormir. alguma coisa ali, já manda mensagem. Ô, lá na loja. Esqueceu de fechar o caixa, hein? Eles não fecharam o caixa. É religioso.
Ô, João, e referência intelectual para você, assim, no nosso mercado, quem é que te inspira para empreender e continuar nessa jornada aí de evoluir a marca? Cara, bom, do nosso mercado tem alguns que eu gosto bastante, mas acho que o pessoal da CIA, que são os nossos sócios, eu gosto muito deles por uma razão de ter muito foco no cliente. Eu acho que isso é muito importante. Acho que é legal você vender, enfim, gestão, números, CMV, mas puta, esse olhar da experiência do cliente é uma coisa que eu gosto muito. Então, eu admiro muito o trabalho deles. Fernando Grimberg, que é o nosso sócio, ele é um cara incrível, assim, Ele é né? muito Assim, legal. como eu falei do Felipe, mas o Fernando traz um lado intelectual aí que ele tem. Experiência absurda também, né? Não, assim, de experiência, cara, de inteligência, assim mesmo, de negócio mesmo, de 30 anos fazendo o que a gente tá fazendo, que, putz, contribuiu muito com a gente, né, ao longo desse período que ele é sócio também. E falando de aprendizado, teve alguma nos últimos 12 meses, alguma decisão importante que vocês tomaram que vai ser importante para esse próximo ciclo que vocês estão fazendo agora, de expansão? Ah, putz, tem muitas, né, assim, acho que a gente toma decisão todos os dias, né, a vida é tomar decisões, né, cara, assim, acho que tem uma frase que fala, tipo, que é muito boa, de que a pior decisão é você não tomar uma decisão, na verdade, né, então, eu acho assim, nas decisões pequenas de todos os dias, cara, você tem que tomar uma decisão, a equipe quer que você tenha, né, um direcionamento e tal, mas uma decisão que a gente tomou recentemente, que, por exemplo, contribui com o que eu falei de marca, né? A gente trouxe uma head de marketing no momento onde a gente nem esperava investir nisso. É uma pessoa que está ajudando bastante a gente a criar novas campanhas, trazer uma visão diferente. E eu acho que, assim, a gente tem entrado num mundo ali, não só do surf, mas de outros esportes radicais associados a essa vida de praia, que é o nosso conceito da marca, tem evoluído. Isso, então a gente vai fazer Campeonato Mundial de Wake agora em BH, em Nova Lima. A gente vai fazer parcerias com o Kitesurf, a gente fez slackline no arpoador, no Rio, então a gente está entrando numa linha aí de uns desafios radicais, mas com a ver com a marca, assim, e tal. E tá construindo a marca de uma forma que eu tenho recebido muita gente falando, porra, tá muito legal, assim, muita gente que entende de marca, Red né? Bull que se segurem. Red Red Bull, Bull que se segurem. exato. Cara, tem duas Mas é coisas. meio nessa linha mesmo assim, mas trazendo pro nosso universo, né? Trazendo pro Let's Poke, pra vida de praia, pra relação com quais esportes radicais, né? Tipo, talvez a gente não vai fazer corrida de Fórmula 1, Não, tô né? A brincando. gente vai muito mais pela linha do surf, do skate, de coisas que se associam com o nosso universo, mas que tem a nossa identidade de fato que tá associada de novo ao Felipe, né? Uma identidade que o Felipe carrega muito como o embaixador da nossa marca, que é esse cara que é uma sumidade, assim, né? Não sei quanto vocês gostam e acompanham o surf, mas, cara, ele é muito a sumidade no surf, né? Tem o Incrível. Medina, tem o Felipe, tem o Ítalo, são os três caras que fizeram o Brasil ser o que é no surf hoje em dia. E o Felipe é muito protagonista nesse mercado. Legal. Cara, E- tem duas coisas assim desses últimos 12 meses que eu acho que são bem legais, que tá muito relacionado até meu escopo. Mas assim, um é essa questão das arquiteturas das lojas novas. Acho que isso tem sido um diferencial interessante, aliado a uma eh, questão de tentar reduzir o investimento inicial, deixando mais bonito. Então, tem sido um desafio que eu acho que estamos pegando uma mão legal. Então, tá interessante. E o modelo de atendimento que a gente fez, a gente tem feito alguns testes em lojas, né, que são diferentes do comportamento do nosso cliente fora da Avenida Paulista, da Faria Lima, né? Então muda um pouco o hábito mesmo, o jeito que o cliente consome, e a gente alterou, desenvolveu um segundo, desenvolveu não, né? A gente tem uma outra frente que a gente está testando há 6 meses, né, em 2 unidades, que eu tenho gostado bastante, que é um atendimento, não é um garçom, mas também não é uma coisa tão impessoal quanto um totem. Eu acho que o totem gosta do totem, né? Um Que a gente runner. tem nas lojas, mas é uma pessoa que está focada na experiência do cliente para direcionar, explicar, direcionar. Então a gente fez algumas adaptações ali no modelo de atendimento que estou gostando, assim, né? Mas ainda é tudo Boa. muito novo, então tem trazido incrementos de Eu ticket concordo médio, muito com essa questão experiências da do loja, cliente. assim, acho que você falou, E eu no falei, né? NPS, cara, essas lojas já estão despontando lá nas avaliações de qualidade. E quando a gente fala em branding, né, de um restaurante, acho que o João trouxe uma vez lá atrás, assim, falou, cara, no fim a gente é um restaurante, né, a gente tem que lembrar disso. Assim, é isso, né, no fim é a bandejinha, o bowl,
a experiência da loja, qual música tá tocando. Uma coisa que eu ouço, assim, de muitas pessoas que vão visitar nossas lojas, né, pra conhecer antes de virar um franqueado e tal, e a gente tem um barulho de mar dentro do banheiro, né? Daí a pessoa vira pra mim e fala, puta, a coisa que eu mais gostei é o barulho do mar no banheiro. Você fala, porra, eu tô pensando em 1 milhão de coisas aqui, a pessoa mais gostou do mar no banheiro. Nas lojas que a gente E é inaugura, verdade. isso, né? A galera vai no banheiro, pô, mas o banheiro de vocês é maravilhoso. Pô, legal. Tem um barulho de mar, pô. Cana do resto, velho. Vai no banheiro. São detalhes que fazem a diferença, né? A playlist. Não, isso tudo é marca, né? Isso tudo é branding, assim, às vezes a gente pensa no Instagram, no conteúdo e tal, mas, cara, qual que é a arquitetura da loja? Ela tá Bom. comunicando com o que você faz de marca, né? Então, eu acho que a gente aprendeu, na verdade não aprendeu tudo ainda, né? A gente tá aprendendo, e acho que o João trouxe isso, eu concordo muito, assim, a gente foi para uma linha de arquitetura de loja que, cara, hoje comunica demais com a nossa marca, assim, comunica muito mais do que era antes, assim, a gente vai reformar as nossas lojas, né, aqui de São Paulo, que já tem alguns anos, tal, então também tem de novo outro investimento importante para ser feito, né, tem que parar a loja, difícil pra caramba, tal, mas isso também é um marco aí desses últimos meses. Eu até brinco, Pra- quando eu chego na loja, os gerentes, em vez de olhar se a pista tá boa, eles vão olhar o som, se tá regulado. Só as duas maiores dificuldades de um restaurante, a temperatura do ar-condicionado e o volume do som. Como DJ, você Sem mim é aprova, mais fácil. como DJ, você aprovou essa playlist aí. A playlist. Eu sabia que Até hoje, né? Tá tentando mudar isso Tô agora. fazendo a nova aqui. E para finalizar, o nome do nosso podcast é Ingrediente Certo, né? E a gente sempre pergunta no final qual vocês acreditam que foi o ingrediente certo para vocês e pro Let's Poke? Pô, acho que a sociedade mesmo, acho que a parceria que a gente tem, a visão compartilhada, acho que a gente tem muita clareza de onde a gente quer chegar, o caminho até lá, a gente se discute, se resolve, conversa, vai para lá, puxa para cá, mas acho que no final da história a gente sempre consegue chegar num consenso legal, sabe? Não tem aquela vaidade de quem faz mais ou menos do que o outro. Acho que essa cumplicidade, acho que é o grande ponto, assim, né? De se entender, de se respeitar. Não só nós sócios, mas acho que todo o time, né? Que hoje tá com a gente. Eu acho que é isso. E o time que vem junto também, né? E aí você cria essa cultura forte que é o que faz, acho que a gente crescer. Boa. Obrigado. Eu vou dar o Boa. ingrediente também, além do ingrediente que ele foi pro lado poético, eu vou dar o preto no branco, assim, eu acho que quando a gente foi pro Havaí, que o João falou, a gente trouxe, cara, muito do que é a essência do poke, que é arroz e peixe, né? Então, hoje as nossas proteínas têm uma marinada que traz um diferencial, porque cortar peixe cru qualquer um pode fazer, né? E a gente tem ali na marinada um sabor Let's Poke, né? E o nosso arroz, assim, eu acho que as pessoas menosprezam às vezes, mas, cara, grande parte da qualidade de um restaurante japonês e de um poke é o arroz, né? Então a gente Sim. valoriza muito o arroz estar no ponto certo, não tá aquele arroz batidão, tal, ele tem sabor, a gente trabalha com chari, não com o gohan por isso, porque ele traz muito mais sabor. Então, assim, eu acho que a gente, no ingrediente no preto e no branco, assim, arroz, molho e a proteína. Primeira vez que a gente tem uma resposta tão específica em relação ao ingrediente. É o segredo. Muito bom, muito bom. Mas gostei Obrigado. que você foi pelo lado poético, eu fui pro lado... Isso aí, legal. Muito bom. Obrigado de novo, Ricardo e João, Valeu. pela presença. Quem quiser seguir vocês estão em redes sociais, LinkedIn? Pode seguir o @lets_poke, lá, tamo lá. A gente aparece lá às vezes. Nosso Instagram pessoal, a gente ainda não é o fundador que tem um Instagram que faz o negócio acontecer. E é isso, né? No fim tem um monte de teses, né? De que precisa, tem que fazer e tal, mas cada um constrói do seu jeito. Acho que a gente vem construindo e acho que assim, tem que aparecer, tem que participar do Instagram também, institucional, mas acho que tem várias formas de você chegar lá, né? Legal. Muito bom, gente. Obrigado. Prazerzaço. Quem Valeu. gostou, compartilha com os amigos, enfim, quem você vê que está passando aí, construindo um restaurante ou expandindo a rede, que com certeza essa pessoa vai colher muito aprendizado aqui do nosso papo. É isso, bora levar o Let's Aí. Poke pro Brasil inteiro. Valeu, tchau. Valeu, Valeu, turma. valeu, Obrigado. galera. Obrigado.